Pessoal, nesse final de semana nós tivemos a escalada do conflito no Oriente Médio. O Israel atacou o Irã com a ajuda dos Estados Unidos. O Irã já revidou também os ataques, tendo bombardeios lá em várias cidades importantes, em países vizinhos, países que até então não tinham nada a ver com a história, como os Emirados Árabes, o Bahrein. Cidades importantes como Dubai também tiveram problemas na parte de aviação, bombardeios também que aconteceram nas cidades. Então, pessoal, tá todo mundo preocupado, todo mundo querendo saber o que vai acontecer. Por enquanto a gente ainda não sabe, não tem dimensão do negócio, não sabe se vai acabar logo, se é para essa semana, se vai durar um mês, se vai durar anos. Então tá todo mundo muito preocupado. E o que eu quero trazer pra gente aqui no vídeo de hoje é uma análise sobre os impactos que isso pode ter na economia brasileira, nos investimentos de quem é brasileiro, na nossa vida, no nosso bolso, na inflação do Brasil. Então eu vou trazer essa análise aqui, essa provocação, os possíveis impactos que esse problema que está acontecendo lá do outro lado do mundo pode ter para a gente aqui na economia brasileira, tá certo? Antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever. A gente está crescendo bastante aqui o projeto. Deixa o seu like aqui no vídeo, que isso me ajuda bastante. E também deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você acha que essa guerra vai escalar ainda para algo maior, se a gente vai entrar na Terceira Guerra Mundial, ou se isso é algo só pontual lá, deixa a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Então, pessoal, sem mais delongas, eu já trouxe aqui minha caneta, anotei aqui o roteiro pra gente conversar. E, gente, como é que é o negócio, tá? Como é que esse conflito ele impacta ou pode impactar aqui no cenário brasileiro de uma forma muito direta e objetiva? Primeiro de tudo, vocês já devem saber, isso é sabido por todos aí, né? É falado na mídia o tempo todo, o Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Tem um canal lá que é o chamado Estreito de Hormuz, que ele é um dos pontos de comércio, né, uma rota de comércio de petróleo importantíssima. Tem fontes que dizem que mais de 20% do petróleo do mundo circula naquela região e a maioria dele vai parar na China. O destino final desse petróleo é para a China, tá certo? E aí, gente, quando a gente tem lá problemas de conflito no Irã, o que acontece naturalmente é uma redução da produção de petróleo, ou seja, a oferta de petróleo no mundo ela reduz, mesmo que ligeiramente, né? Mas ela reduz, ela não vai manter o mesmo ritmo de antes. E se isso aí acontece, você já deve imaginar, tem a lei da oferta e da demanda, né? Quando você tem uma retração da oferta, a demanda permanece a mesma, o preço tende a subir. Só que o petróleo, pessoal, ele é um item, né? Uma matéria-prima que ele produz várias outras coisas. Ele produz o diesel, produz a gasolina, produz o asfalto, produz os materiais de plástico, o petróleo está em tudo. E como ele é o negócio que manda no preço dos combustíveis, se a gente tem uma alta no preço do petróleo, o preço de tudo acaba ficando mais caro por tabela. É exatamente isso, né? Se a gente tem um aumento no petróleo que vai aumentar o preço da gasolina, o preço dos transportes vai ficar mais caro, o preço do combustível em si vai ficar mais caro. Então a gente tem essa pressão de aumento dos preços, né? Uma pressão inflacionária, tá certo? Então esse aí é o primeiro ponto, ponto mais básico, que é o que preocupa todo mundo e é hoje o que mais está pegando aqui do nosso lado, tá certo? Aí você deve imaginar o seguinte, Tiagão, mas então, se a gente tem um preço do petróleo aumentando, significa que as empresas produtoras de petróleo vão lucrar mais. Isso pode ser verdade sim, no curto prazo, tá? Então, por exemplo, a Petrobras, se ela continuar produzindo, né, e tiver realmente um aumento no preço do petróleo, pode ser que ela tenha uma margem de lucro maior, né? Uma lucratividade maior, fature mais como consequência, tá? Só que isso aí para o dia a dia, né? Para a vida real, isso aí é ruim, né? Porque se a gente vai ter um aumento no preço das coisas, significa que a inflação de tudo vai aumentar. Porque não é só a gasolina. A gasolina é uma das coisas, o diesel é outra coisa também, mas os transportes formam preço de todos os bens, né? Então a gente está falando de comida aumentando de preço, a gente está falando de insumos de produção aumentando de preço, tudo aumenta de preço porque o preço dos transportes também aumenta. Então isso aí é um problema, né? Que é uma consequência absolutamente negativa que vai ter e é o primeiro ponto de todos aí, né? O preço do petróleo aumentando impacta na inflação de todo mundo, tá certo? Então esse é o primeiro ponto aí, né, pessoal? E o outro é o seguinte, se a gente tiver uma escalada no conflito de um jeito assim maior, né, mais intenso, e acabe virando uma participação ativa e direta, mais ainda do que já tem hoje do lado dos Estados Unidos, a gente pode ter uma tensão, né, um medo global generalizado
E quando isso aí acontece, normalmente, a gente tem uma coisa que a gente chama de flight to quality, ou seja, todos os dinheiros do mundo, e aí estou falando do dinheiro que está aqui no Brasil, o dinheiro que está circulando na Ásia, o dinheiro que está no próprio Estados Unidos, mas que é um dinheiro móvel, é um capital global. Esse dinheiro, ele migra para os ativos mais seguros. E quais são os ativos mais seguros que a gente conhece na face da Terra hoje? É a dívida pública americana. Por quê? Porque os Estados Unidos detêm a moeda de reserva mundial, eles têm a impressora de dólares, né? E dar um calote numa dívida dessa é uma coisa absolutamente impensada, absurda, né? Que não deve acontecer, nunca aconteceu antes na história. Então, quando a gente tem um aumento dos conflitos, né, dos problemas no mundo, normalmente esse grande dinheiro que circula pelo mundo, ele volta para os Estados Unidos, né? Isso tem o que a gente chama aí de um fenômeno, né, de fortalecimento do dólar, ou seja, o dinheiro volta para a economia americana. A última vez que a gente viu isso claramente foi na pandemia, quando a gente teve a crise generalizada, né, as bolsas no mundo inteiro caindo e a crise pegando forte, o dólar em todas as economias do mundo disparou, né? Inclusive aqui no Brasil, né? A gente teve uma disparada do dólar. Por quê? Porque todo esse dinheiro gringo que estava aqui no Brasil, ele volta para os Estados Unidos, ele busca a qualidade, ele volta para a segurança. Essa que é a ideia do negócio. Então, essa guerra lá no Oriente Médio, se ela escalar ainda mais, se ela virar um conflito mundial, um problema de ordem global, pode ser que a gente tenha um fenômeno como esse de novo. E isso aqui acontecendo é mais pressão inflacionária para todo mundo. Porque o Brasil, por exemplo, ele é um país que importa muita coisa, ou seja, a gente compra muita coisa de fora. E sempre que compra as coisas de fora, a gente paga em dólares, não é verdade? Pô, se estou comprando lá no AliExpress, na Shein, na Shopee, paga em dólares, né? Embora a gente veja lá no aplicativo em reais, o preço lá fora é denominado em dólares. Então, paga-se em dólar para receber aquela mercadoria. E muitas coisas que são básicas o Brasil importa, pessoal. Estou falando aqui, por exemplo, do trigo. O Brasil até hoje não é autossuficiente em trigo, por causa de questão climática, né, de vegetação. O Brasil não tem um clima favorável para a produção de trigo. Então o pãozinho aí que você come, a farinha de trigo, tudo isso é importado, tudo isso vem de fora e é pago em dólares. O mesmo para os produtos eletrônicos, né, os industrializados eletrônicos. Então o iPhone aqui, ó, que eu estou usando para gravar esse vídeo aqui, ele é comprado de fora, ele é dependente do preço do dólar. Então se o dólar sobe demais, o iPhone fica mais caro. A gente até já falou sobre isso em vários outros vídeos aqui no canal também. Então, gente, tudo isso aqui importa, tá? E se a gente tiver essa escalada no conflito, é isso que vai acabar acontecendo, né? Um dólar se fortalecendo e a gente tendo aí uma pressão inflacionária aqui dentro do Brasil de novo. Agora um parênteses aqui nessa história, né? Porque nesse momento o que a gente está vendo é um efeito absolutamente contrário, né? Os Estados Unidos hoje eles têm uma política de propósito, né? Uma política proposital de enfraquecimento do dólar. E por que isso está acontecendo? Porque os Estados Unidos têm um grande problema de dívida pública. E a dívida pública crescendo, né? O ritmo de crescimento da dívida pública americana. E aí, pessoal, qual que é o negócio, né? Por que o Trump coloca tarifa em todo mundo? Por que ele tá com esse negócio aí? Será que ele é só um cara mimado aí que quer meter o terror? Ou será que tem um propósito por trás, né? O propósito por trás desse negócio das tarifas é reequilibrar o comércio internacional. Os Estados Unidos, historicamente, ele sempre compra mais de todo mundo do que ele vende para os outros, né? E isso gera um problema dele mandar dólares para fora e não receber dólares o suficiente. Então ele fecha a conta, a chamada balança comercial, que é a diferença entre a venda para o exterior e a compra de bens, no negativo. E esse fechamento no negativo ele precisa ser coberto com mais dívida, né? Com impressão de mais dólares. Isso aí é algo que preocupa a economia americana, preocupa o governo dos Estados Unidos. Foi alvo da campanha eleitoral, né? O Trump ele foi eleito com esse tipo de propaganda, né? De que ele iria atuar em cima da questão da dívida pública dos Estados Unidos. Então o dólar fraco, ele ajuda nessa dinâmica, ele é como se fosse um remédio interno, né? Por quê? Porque o dólar fraco ele faz com que as pessoas, né, que compram dos Estados Unidos, elas consigam comprar mais, né? Elas tenham mais poder de compra, né? O cara que está comprando dos Estados Unidos, ele tem mais poder de compra. E o americano lá dentro, ele compra menos de fora, porque fica mais caro para ele. Então isso aí reequilibra a questão aí da balança comercial, tá? É um negócio que é um pouco complexo aí, tem a ver com os meandros aí da economia, né? Mas isso aí é muito importante e é por isso que hoje o dólar tá barato.
a gente tem um dólar hoje que está na faixa aí de 5,15 no dia que eu estou gravando esse vídeo. Eu estou gravando na segunda-feira, dia 2 de março, às 3 horas da tarde, tá? Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer é isso, tá? A gente está nessa dinâmica, mas isso pode mudar dependendo de como for a escalada lá no conflito do Oriente Médio, tá? Fechando aqui esse parênteses então, pessoal. Agora eu quero concluir aqui essa nossa análise de hoje com o seguinte aspecto aqui, tá? Nesse exato momento aqui agora, nós temos aqui no Brasil uma taxa de juros que está em 15% ao ano. É uma Selic altíssima, é um nível de preço, é um nível de taxa de juros, né, que ele está sendo mantido desse jeito, porque o Banco Central ele está muito rigoroso no controle da inflação aqui no Brasil. A gente já tem uma inflação que voltou para a meta, né? Esse é o propósito do Banco Central, ele mantém os juros altos para controlar a inflação, né? Esse que é o grande objetivo dele. Tem gente que acha aí que a taxa de juros é uma articulação política, né? Não, são os interesses aí do capital financeiro. Isso aí é tudo balela, né? A gente sabe que a inflação é um problema real e quem controla a inflação é o Banco Central, através da política monetária. E aí, gente, essa Selic em 15%, ela é um remédio amargo, um remédio forte. Dá para se dizer que é um remédio tarja preta na analogia aqui que a gente vai fazer, tá? Então, o Banco Central está mantendo essa dosagem alta de remédio porque ele quer controlar a inflação na nota 10. Ele quer tirar nota 10 na lição de casa. Ele não quer tirar nota 6 para passar de ano, tá? Essa que é a leitura aqui do negócio. Então a gente tem uma Selic tão alta por tanto tempo, isso aí já faz quase 2 anos que a gente está nesse ciclo de alta dos juros aqui no Brasil. Isso é para controlar a inflação. E agora existe essa narrativa no mercado, né? Porque o Banco Central já deu essa sinalização de que na próxima reunião pode ser que ele comece o ciclo de corte nos juros. Porque o remédio, enfim, fez efeito, né? A inflação já voltou para a meta, então pode ser que o Banco Central ele consiga já reduzir a taxa de juros. A expectativa é essa, o mercado todo está esperando por isso. Só que esse negócio que aconteceu agora lá no Oriente Médio, ele pode sim botar água no chope, ele pode sim travar esse ciclo de queda na taxa de juros. Talvez a gente já consiga ver uma Selic caindo sim, pode ser que não permaneça mais em 15%, pode ser que ela caia de fato, mas o pessoal aí que estava totalmente otimista, achando que não, agora volta para 10%, vai baixar de 2 dígitos, né? Vai voltar para 9%, 8%. Pessoal, isso aí já está um cenário mais distante, né? Porque a gente tem um retorno das pressões inflacionárias. Então, isso aqui é má notícia, com certeza é má notícia, né? Não estou dizendo aqui que, não, agora a Selic não cai mais. Muito pelo contrário, né? Eu imagino que a Selic sim caia. Só que isso aqui, pessoal, é um grande aprendizado para o investidor, que ele investe o dinheiro dele, né? Toma decisões meio que naquele espírito da aposta. Olha, eu estou apostando, estou casando que a Selic vai cair. Então o que um cara desse faz, né? Ele compra um pré-fixado longo, ele compra um IPCA+, com um prazo a perder de vista, né? 2050, 2060. Não estou dizendo que isso é ruim, muito pelo contrário. Meus clientes aqui na consultoria, principalmente, a gente tem comprado bastante esses títulos aí quando faz sentido para a carteira do investidor. Mas não pode contar com o efeito da marcação a mercado. Não pode simplesmente comprar esse negócio, fechar os olhos e dizer, não, isso aqui eu vou ganhar na marcação a mercado porque ano que vem a Selic vai cair. Gente, não é previsível. Não é nada previsível. O cenário muda muito rápido, muda com coisas que são delicadas, coisas que são sutis acabam botando água no chope aí, que nem eu estava falando aqui para vocês antes, tá? Então, ó, quando o cara investe num negócio desse, ele tem que ter essa ciência, ó. Eu estou comprando uma taxa que é muito boa e posso carregar. Eu posso carregar pelo longo prazo. Eu posso carregar até 2040, 2045, que não tem problema. O que não pode é eu investir o dinheiro contando com a marcação a mercado. Ó, eu estou contando que no ano que vem a Selic vai cair e aí eu vou ganhar dinheiro pra caramba. Se essa é a sua mentalidade, fique sabendo que essa é uma mentalidade errada e que gera muitos riscos. Gera o risco de acontecer isso que está acontecendo agora. Vem uma coisa de fora que ninguém imaginava, que é um cenário totalmente adverso e você fica aí com as calças na mão, né? Não vai ter marcação a mercado, vai ter que esperar 2, 3 anos para ter um novo cenário para ver se eventualmente vai cair os juros e você pode ficar amargando esse negócio na carteira por mais tempo do que você imaginava, tá certo? Então quando for investir nesses caras aqui, tem que ter estratégia, tem que saber o que está fazendo, tá certo? Então, gente, dei o recado final aqui, acho que resumo da ópera, né? O risco para o Brasil é pressões inflacionárias, pode ser que isso atrapalhe o ciclo de corte na taxa de juros, mas para o investidor que é maduro, para o cara que faz o negócio com estratégia, tá tudo tranquilo, a gente está bem preparado e o impacto aqui, ele
Pode ser que seja sério sim, pode ser que a gente tenha uma escalada cada vez maior, mas eu vou estar sempre aqui com vocês para trazer as atualizações, né, e a leitura do cenário. Muito obrigado por assistir até aqui esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo também, sua opinião aqui nos comentários, me segue lá no Instagram, um grande abraço a todos e até a próxima!